Estamos começando, graças a Deus, mais um MyCast. O de hoje é do episódio número 33. O tema de hoje é o negro na Bíblia, não é? E nós temos aqui como convidada mais que especial a historiadora e pesquisadora, a nossa amiga, irmã, não é? Professora Carla, né? Ana Carla de Jesus, que se encontra aqui conosco, aqui no nosso estúdio. Pode falar, Carlinha. Obrigada, pastora, pela oportunidade. Agradeço o convite. E vamos lá, né? Um tema tão relevante para a nossa sociedade, para o nosso dia a dia. Então vamos lá retratar esse tema, né? Ver o que a história fala a respeito e ver o que a Bíblia diz a respeito disso. É Muito verdade. obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu é que agradeço e toda a minha produção. Nós agradecemos a sua sublime, né? Presença aqui nesse lugar. Olha, antes da gente começar, não é, de vez, eu quero agradecer aqui aos nossos patrocinadores, não é? Produtora OH, que cria o conteúdo audiovisual, não é? E que é aqui a produtora deste estúdio maravilhoso e faz tudo de alta qualidade. Vocês não irão se arrepender em contratar. E a assessoria de Marketing Peak Plus Company, né? Por ajudar, não é, na venda, em impulsionar a sua empresa, trazer também para vocês clientes e melhorar em tudo que sua empresa precise, certo? Para que você venha vender bem e chegar onde você quer chegar. Contrate aí a assessoria de marketing Peak Plus Company. É, é maravilhoso. Eu estou sabendo aqui, Carla, que você está fazendo o mestrado, né, também, não é? O mestrado é que tem a ver com a comunidade negra, não é? É um mestrado profissional com um projeto, né, impactante, voltado para a comunidade negra, não é isso? É isso mesmo, pastora. Essa temática é uma temática que eu já pesquiso desde a época da graduação, quando eu cursei o curso de História na UFES. E agora eu estou voltando, né, a estudar, estou cursando o mestrado e continuo com essa temática, né? Aham. A escolha dela, para mim, tem um significado muito importante, Passe pra né? gente, a gente quer saber. Porque eu faço parte de uma família negra, eu sou Maravilha. negra, e no ambiente escolar, o meu mestrado é um mestrado profissional. Hum, Então, ele é voltado para o ensino, para a sala de aula. E entendo, eu convivo com essa realidade da discriminação, do preconceito entendo. racial, do racismo no ambiente escolar. Então, eu vi uma oportunidade de colaborar com os meus alunos, de ajudar de alguma forma. Muito importante mesmo, Carla, muito importante. Parabéns, viu, pela Obrigada. iniciativa. É, você começou aqui a nos assistir, já sentiram que dá, já deu para sentir o quanto vai ser maravilhoso, não é? Então, esqueceu de dar o seu like, dê o seu likezinho, deixe os seus comentários aqui, vai ser muito importante para a gente. E esse link que você está vendo aqui, pegue e compartilhe com muitas pessoas que irão ser também, igualmente a nós, abençoadas, não é? E ficarão mais por dentro de um tema tão importante como esse, não é? Olha, Carla, para começar, como a história bíblica aborda a questão racial? Podemos encontrar referências sobre o negro na Bíblia? Então, pastora, a Bíblia, ela nos diz que os seres humanos são descendentes de Adão e Eva, Isso. né? A Bíblia, ela não fala especificamente da questão, a palavra negro, né? Mas a Bíblia cita regiões da África. Uhum. A Bíblia cita a Etiópia. É. A Bíblia cita o Egito, né? Então, para a gente ter uma ideia, Egito aparece na Bíblia cerca de 700 vezes. Então, a África se faz presente na história bíblica. Isso. E quando a gente para pensar um pouquinho e analisar a Bíblia, a gente vê a referência, a primeira vez que a Bíblia faz referência a uma rainha negra, né? A uma rainha é uma negra, Isso né? mesmo. Que é a rainha de Sabá. Isso. A Bíblia faz referência a Zípora, né, Isso mesmo, mulher de mulher de Moisés, Moisés. isso, que era um etíope, Isso. provavelmente negra. Negra. Então, não de forma direta, mas quando a gente para analisar, para ver o contexto, para estudar, a gente percebe essa referência à África e a gente percebe a referência a povos negros, sim. Até porque o Espírito Santo, né, Jesus, o Deus, o nosso Deus, não iriam se importar e se preocupar com a questão de cor, porque para eles não existe isso. Todos nós somos iguais. Isso Não é mesmo. isso? É Então ele isso não ia jamais mesmo. se importar com isso aí. É verdade. E tem até uma passagem na Bíblia, né, pastora, que fala que
O Senhor ele não faz acepção de Não pessoas, faz, não né? faz. E o Né? que seria uma cor diante dele? Se foi ele mesmo que criou, Agora, o impressionante, pastor, é que algumas pessoas acabam tentando usar a Bíblia a seu favor para propagar, né, esses discursos de ódio contra a isso, comunidade negra. E isso é muito preocupante, né? isso. Porque quando a gente para estudar, para ler a Bíblia, se inteirar, a gente percebe que não existe nada, nenhum argumento que embase esses discursos de ódio que tem sido propagado por aí. Isso aí, infelizmente, né? É muita gente pegando a Bíblia para passar aquilo que sente e diz que é Deus, né? Isso Quando mesmo. não. Isso mesmo. É algo que a pessoa carrega consigo, né? Essa questão da discriminação Isso, e tenta, de alguma forma, justificar. E isso. alguns têm usado a palavra de Deus para tentar justificar essa Infelizmente, discriminação. É triste. infelizmente. É vergonhoso, né? Muito. Olha, Carla, em muitos debates, a questão da escravidão na Bíblia é levantada. Considerando a evolução da nossa compreensão ética ao longo do tempo, como você interpreta esse versículo? Levítico, né? 25, do 44 ao 46. E quanto a teu escravo ou a tua escrava que tiveres, serão nas nações que estão ao redor de vós. Deles comprareis escravos e escravas. Também os comprareis dos filhos dos forasteiros que peregrinam entre vós. Deles e das suas famílias que estiverem convosco, que tiverem gerado na vossa terra, e vos serão por possessão. Veja, pastora, a escravidão é um fenômeno que existia na antiguidade, né? Não é a Bíblia que traz essa questão da escravidão. A escravidão ela já existia na antiguidade, isso é fato. Percebe aí, tomando um pouco aí da À sua palavra, vontade. percebe que não é a Bíblia que está dizendo que a escravidão é algo correto, não é Uhum. nem isso. Já se encontrou. Fazia parte, né, de alguns povos. Para alguns povos era uma tradição, né, econômica, política, cultural comum a questão da escravidão. Agora, qual é a diferença? Quem era escravizado naquele período? Geralmente, ou era uma questão de nascimento, acabava já nascendo nessa condição, ou era prisioneiro de guerra, aqueles povos que entravam em batalha, aqueles que perdiam poderiam ser transformados em escravos, ou era uma questão de dívida. O indivíduo contraía uma dívida e não conseguia pagar. O que é que acontecia? Ele seria transformado em escravo, teria ali aquele trabalho durante um tempo, no sentido de conseguir pagar a dívida. Em nenhum momento, na antiguidade, se fala da questão cor de pele. Isso mesmo. Se fala de, olha, negro vai ser escravizado. Não. Né? Então, a Bíblia em nenhum momento fala que vamos escravizar a população negra. E mais, tem alguns versículos da Bíblia que deixa muito claro como o indivíduo escravizado ele precisava ser tratado. Eu vou até pegar aqui, pastora, para passar para todos Muito isso, importante. ter um embasamento, né, para que as pessoas tenham ciência real de como funcionava, como é que a Isso. Bíblia retrata isso. Olha só, um escravo deveria ser libertado no 7º ano de escravidão. Só seria escravo a vida inteira se assim escolhesse. Está no livro de Êxodo. Isso. Se a gente para pensar na escravidão moderna, a que existiu, por exemplo, aqui no Brasil, isso jamais aconteceria. Isso né? mesmo. Antes de algumas leis que foram criadas. Verdade. Aquele indivíduo era utilizado como mão de obra escrava até o fim da vida. Isso. E a média de vida dele era curtíssima. E sem direito a nada, né? Sem direito algum. Né? O que é dito também na Bíblia? Quando for libertado, o dono do escravo deveria lhe dar sustento para o ajudar a começar a viver em liberdade. Os escravizados tinham direito à folga. Enfim, se o Senhor causasse algum dano físico, deveria reparar por isso. Então, o que a Bíblia traz é bem diferente da escravidão da era moderna. Essa escravidão que a gente tanto conhece, tanto escuta falar, que vivenciamos aqui no nosso país durante cerca de 400 anos. Verdade. Então, é bem complicado, né? Então, não existe essa relação Bíblia-escravidão moderna. Né? A escravidão existiu sim, entre os povos da antiguidade. Posso citar Grécia, Roma. Trabalhavam em Roma, por exemplo, a principal mão de obra utilizada era mão de obra escrava. Né? E aí? Né? Então, era comum naquele período o uso da mão de obra escravocrata. Porém, volto a dizer, não tinha a ver com a cor da pele. Isso mesmo. Isso é notório, né? Uhum. Olha, ainda sobre a escravidão.
Um pastor da congregação americana, né, Igreja de Cristo, foi cancelado para congresso, né, da consciência cristã, que acontecerá no Carnaval em Campina Grande, na Paraíba, por defender, né, que trechos da Bíblia permitem a escravidão, a escravidão, que é de outros seres humanos. Isso foi um fato, porém, após Jesus a escravidão ainda é lícita, mostre um versículo que possa responder, não é? Essa questão aqui. Olha que situação complicada, né, pastora? Trechos da Bíblia permitem a escravidão. Olha que afirmação, não é? Isso, Fora de contexto. isso. Como a gente acabou de conversar, não é, pastora? A escravidão, ela existia na antiguidade, sim. Agora você diz, olha, é a Bíblia que está permitindo que indivíduos sejam escravizados, né? E isso é muito perigoso, por quê? Porque as pessoas tendem a generalizar Isso, e tendem a achar que esse é um pensamento do evangelho. Esse é um pensamento da igreja é evangélica. Olha isso, aí a forma como eles estão, né? isso, Então, essa decisão de barrar, não é, a vinda dele aqui para o Brasil, na minha concepção, foi muito bem acertada, isso mesmo. né? Devido a essas ideias, porque isso acaba propagando um discurso contra a comunidade negra, né? Esse discurso dele acaba motivando ainda mais a prática do racismo, É né? verdade. Você dizer que a palavra ela defende a escravidão é algo muito sério, né? E fora de contexto. Isso mesmo. Em história, pastor, a gente costuma dizer que sempre que a gente vai estudar algo, sempre que a gente vai analisar alguma coisa, a gente precisa entender o contexto daquela época, É né? verdade. No contexto, na nossa realidade hoje, é fora de cogitação. Você transformar um ser humano em um indivíduo escravizado. E aí, quando você pergunta, pastora, se versículos, né, Uhum. depois da vinda de Jesus, né, abordam, né, que é ilícito Isso. transformar, né, seres humanos em escravizados, deixa eu pegar aqui alguns versículos que me chamam a atenção. Olha, em Gálatas. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Liberdade que Cristo nos libertou, Isso mesmo. né? Ele deu a vida Isso. por nós. Ele deu a vida para que sejamos livres, Isso. né? E ele diz: não se submeta de novo ao jugo da servidão, Isso porque mesmo. sois livres, né? Ele veio para que a gente viva essa liberdade. Isso mesmo. Um outro versículo que me chama a atenção também em Gálatas. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Né? Lá no início, em Gênesis, a gente vê o quê? Olha, somos descendência de Abraão e Eva. É isso. Deus criou o homem à sua imagem e Semelhança. semelhança. E agora ele diz aqui: somos todos um em Cristo Jesus. Essa passagem aqui, pastora, já bate de frente com essa ideia que esse pastor estava propagando, que a Bíblia defende a escravidão. Isso aí. Se eu defendo a escravidão, eu estou dizendo que existem indivíduos que são inferiores Com certeza. e que por isso eles merecem estar nesta condição. E a Bíblia diz que todos somos um. Isso A mesmo. Bíblia diz que não existe, que o Senhor não faz acepção de pessoas. Então, como é que ele pode usar, né, a palavra para tentar justificar essa concepção dele, né, homem? Isso. Ainda tem outro versículo aqui em Romanos, porque não recebeste o espírito da escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba Pai, filhos e não escravos. Todos. Exatamente, todos nós. Isso. Aqui, em um versículo anterior, não importa se é homem, mulher, o Senhor nem fala em cor de pele, Não. né? Porque para ele somos todos um só. Isso mesmo. O homem é que faz, né, pastora, essa diferenciação. Isso. E por isso que as coisas não andam da maneira que tinham que andar, né? Da maneira que Deus quer realmente que se encaminhe tudo, na paz. Essa falta de paz, esse desajuste, né? Na vida de muitos, faz parte de tudo isso aí. Isso são coisas geradas não por Deus, né? São coisas geradas pelo inimigo através daqueles que dão esse espaço a ele, espiritualmente falando, né? Sim, Como a sim. palavra nos ensina. Uhum.
e traz todo esse transtorno na vida de tantas pessoas que estão aí realmente muito mal, né? E que não conseguem crescer. Por quê? Porque de tão abatidos que se encontram por tipo de situações assim, É, pensamentos, ideologia, né? isso Né? mesmo. E ações terríveis que realmente, se você não tiver uma estrutura espiritual, né? Uma estrutura da parte do Senhor Jesus, você não resiste, não, a nada disso. Que é muito difícil, né, Carla? É, pastora, nós estamos em uma sociedade na qual as pessoas apontam, dizem o que é certo, dizem como você tem que ser, né? E aí, essa questão da estética hoje, ela está muito em voga, né? E as pessoas, eu lido muito com jovens, não é? No meu ambiente de trabalho, têm se deixado muito levar por essa questão. Infelizmente, né? Infelizmente, né? O índice de suicídio, Muito grande, muito alto, principalmente, né, se relacionando aos jovens. e principalmente em relação aos jovens, né? Isso. E muitas vezes a enfermidade na alma, Geralmente é isso aí. por situações que as pessoas têm passado ao longo da vida. Isso, Por essas pessoas que se consideram em um patamar superior, isso. se consideram como superior, e aí querem destratar e tratar o outro de qualquer jeito, como se fosse qualquer coisa. Porque na medida em que você diz que alguém pode ser escravizado, você está dizendo, ali é um qualquer, ali é um objeto, ali é uma coisa, sabe? É isso mesmo. E as pessoas, elas estão de uma forma que muitas não estão se aceitando como são. Verdade. Assim também como teve um caso, eu acho que foi o ano passado, de uma jovem que inventaram uma história com ela, né? Nas redes sociais e ela não teve, realmente, ela não soube absorver bem. Foram palavras realmente de Sim, caluniaram, né? sim, Injúria, né? sim, E ela acabou tirando a vida. tirando a vida. Acabou tirando a vida. Então, quer dizer, as pessoas elas não pensam, pronto, eu vou falar o que eu penso. Nem tudo o que a gente pensa pode ser, né? A gente pode botar para É, fora. é, A gente pode expressar. existe uma linha aí, né, bem que a gente precisa prestar atenção entre liberdade de expressão e você ferir, machucar o outro e até mesmo Isso, cometer crimes, isso né? mesmo, Dependendo do que se fala. não é? Não é porque existe, eu tenho a liberdade de expressão, vou falar o que eu penso, o que eu quero. Não é Não é assim. assim, não é assim. Tudo tem limite. Porque você pode ferir a pessoa na alma e chegar a um ponto desse, como essa jovem que tirou A a vida própria dela. vida. E que a história que inventaram foi uma história inventada mesmo, ela não estava. Não tinha Uhum, nada a ver com o com que a aconteceu, situação. com a situação. Quer dizer, uma perda, mais uma perda grande, não é? E por falta de quê? De amor. Porque você, Isso. quando abre a sua boca para você falar o que você quer falar, o que você pensa, para Uhum, agredir, não é, ao outro, você não tem amor. é, Porque o que é que Jesus nos ensina na palavra dele? O que eu não quero para mim de ruim, eu não posso querer para o outro. é Mas isso. tudo de bom que eu quero para mim é o que eu tenho que desejar para o próximo. Isso mesmo, pastora. E hoje em dia tá difícil a Tá gente ver, né? difícil, tem pessoas que parece que sentem prazer em ferir, É isso mesmo. prazer em machucar, É isso mesmo. sabe? Coisas desnecessárias. E aí, trazendo para a temática do negro, a gente vivencia isso diariamente. Só citando uma situação que eu vivenciei de uma criança, né? Qual a necessidade de você tirar chacota do cabelo de uma criança, Isso existe muito. né? Nas escolas existe muito. Existe demais, sabe? De você arrumar grupinhos e aquele grupinho começar a mangar, tirar Isso, onda, isso. sabe? Aí Pelo detona. aspecto físico da Isso. pessoa. Isso é bem complicado, É, né? Palavras que doem bastante, dói né? muito mais do que uma surra. E algumas pessoas que têm ouvido essas palavras não estão conseguindo absorver muito bem, Isso. né? E aí têm entrado em depressão e muitas tirando a própria vida. Isso mesmo, são chamadas doenças psicossomáticas, né? Que é o que está reinando aí, Uhum, mundialmente, não é somente no Brasil, mundialmente. E muitas das coisas vêm e são adquiridas desse tipo de situação, é não é? isso. Discriminação, seja ela qual for, seja É, ela qual for, qualquer uma. não é qualquer E, uma. e assim, pastora, essas pessoas que têm, que são ouvidas, que têm espaço de fala, como esse pastor, por Uhum, exemplo, né? Quando que ele é autor de livros, uhum, inclusive, quando ele propaga essa ideia, você precisa ter muito cuidado, isso.
não é? Porque são vidas. Você está lidando com vidas, É com isso seres mesmo. humanos, Isso. com iguais. A palavra do Senhor nos trata por igual, Isso. né? Ele não é melhor do que ninguém Isso. para defender a escravidão de outro ser humano. Somos seres humanos, criaturas divinas, Isso né? mesmo. E todos merecem respeito. Isso. É a mesma coisa dos animais, né? Os animais têm pessoas que, graças a Deus, que têm mudado muito, Uhum. mas ainda tem muita gente que precisa mudar. Os animais, eles são muito especiais e quer aprender a amar. Tem um animalzinho, né, no seu lar, agora para cuidar bem dele, para cuidar bem dele. E você vai aprender muito com eles, porque é o amor que Jesus tem, ele tem nos ensinado na palavra. É aquele amor de que você ama e não espera nada em troca. A gente estando bem ou não, eles sempre são aquilo mesmo, né? Nos recebe com aquela alegria, nos traz aquela paz. Então, você que olha para os animais com o olhar de que eles não são. Porque tem gente que olha para o animal e não dá nada. É triste, Não é triste, né? triste. Mas você, quando você olha para um animal e você dá o valor que ele tem, tudo é diferente. Então, olhe para o seu próximo e dê o valor que ele tem. O valor que o teu próximo tem é o mesmo valor que você também tem. Isso muda toda uma história. Perfeito, A nossa história e a história do outro. perfeito, pastora. Acho que você falou uma palavra aí chave, né? O valor. O valor. Nós temos o nosso valor, Isso, todos nós, né? isso, E isso independe de qualquer situação. Você tem o seu valor. isso, E isso precisa ser colocado em pauta, isso precisa ser visto, isso precisa, as pessoas precisam respeitar e entender isso, isso. né? Eu não sou igual a você, mas eu tenho o meu valor e você tem o seu. Cada um de nós temos uma especificidade É, e isso é que é todo o diferencial da criação de Deus. Você é a única, Carla. Eu sou única. Você que está aí nos assistindo, você é único. Você é única. Temos cada um só tem a sua própria digital. Então, não tem fotocópia de ninguém aqui. Não tem cópia, entendeu? Nós somos quem Deus nos criou. E aí sim, vamos ser a nossa versão melhorada. Que é nisso aí que Deus, além de ser o Criador, ele nos ensina a ser a nossa própria versão melhorada por Ele, através do seu Espírito Santo, com aqueles que aceitam Jesus como o único e verdadeiro Salvador. Faz todo o diferencial, né, Carla? é isso mesmo, pastora. É tremendo. Não tem ninguém que nos ensine a sermos valorizados e a gente mesmo nos dar o nosso próprio valor. Se você não se valorizar, não são as pessoas de fora que vão te dar valor, não, viu? Você aprenda a se valorizar para que as pessoas lhe valorizem. Eu aprendi isso com Jesus e com a vida. Faça o mesmo. Olha, Carla, por mais que a Bíblia não faça referências específicas à raça ou cor da pele de maneira direta, ela traz alguns indicativos, né, nas figuras como Moisés, nós falamos Uhum. aqui, a esposa, né, de Moisés, Zípora, e o etíope eunuco, Atos 8. Assim, quais são os dados de negros evangélicos atualmente? Tem crescido? Que bom que tem crescido, Maravilha. né? Tem sim. Na realidade, pastor, o número de evangélicos, independente, Uhum, né, de se autodenominar como negro, autoidentificar como negro, tem crescido. A gente saiu de 9% na década de 90 e no último censo agora a gente já está em 31%. cresceu bastante, né? Muito. Bastante, E glória a junto com Deus. esse crescimento geral, o número de negros, né, que tem se declarado como evangélicos, ele também tem aumentado, ele também tem crescido. E que bom, Maravilha. né, que mais pessoas têm se identificado com o evangelho do Senhor, né, Isso é. têm aceitado a Jesus. Isso. Isso Isso é mesmo. muito bom. Não há coisa melhor, Carla, do que a gente estar no lugar que a gente sente paz. Então, isso aqui que nós estamos falando, nós não estamos falando sobre religião, a gente está falando sobre a palavra, a Bíblia, Isso. não é? E o que ela traz para o mundo, a paz. Porque a discriminação é algo que foi criado não por Deus, Uhum. para tirar o quê? Tentar tirar a nossa paz, não é? O nosso valor, não é? A beleza que o Senhor nos deu, Ele deu a beleza a cada um de nós. Ele nos deu a sabedoria, Ele nos deu a inteligência. Ele fala sobre isso na palavra. E todos nós, cada um caminhando aquele caminho que Deus determinou com o talento ou os talentos que Ele distribuiu para todos nós.
Então ele é um pai justo. Ele é um pai justo. Ele não criou os seus filhos para dizer, não, você é melhor do que você aqui. Você não é tão bom como o seu irmão aqui. Não, ele não fez isso. Quem fica fazendo essa separação somos nós, homens, pessoas. Mas que quando a gente começa a realmente praticar o que diz a Bíblia, a gente passa a não fazer mais esse tipo de... É o correto. Uhum. Quando colocamos em prática o que a palavra diz, nós passamos a não ter mais esse tipo de prática, não é? Porque a gente tem que começar a nos acostumar a deixar de fazer aquilo que nos impedia de fazer o que Deus queria que fizéssemos. Temos o conhecimento da palavra, a gente tem que fazer tudo diferente do que o que a gente fazia antes. Não é porque a gente cometia muitos erros. Isso não quer dizer que nós somos pessoas perfeitas, mas a gente luta para muito mais acertar do que errar. Porque perfeito só Deus. Então procure a sua paz. Essa paz quem vai te dar é Jesus, através da palavra dele. E em tudo isso aqui que vocês estão vendo aqui através da vida de Carla, que vocês se juntem a nós e a outras pessoas também que têm o mesmo pensamento da palavra, de que nós temos que melhorar, todos nós, eu melhorando a minha vida, na ideologia que a palavra passa, e vou passando isso para você, Carla vai passando para outros, você para outros, vamos fazer assim um mundo melhor. É isso mesmo. Um mundo melhor. Porque tudo vem pela questão da conscientização. E a conscientização só vem através da fala. A gente tem que falar. A gente tem que falar. Eu não vou me cansar de falar. Por isso que eu trouxe você aqui hoje, Carla, com o conhecimento que você tem, entendeu? Para falar, para abrir a sua boca e falar. O negro na Bíblia? Não é o negro na Bíblia. Mas é aquilo que o Senhor deixou. A criação de Deus na Bíblia, o Filho de Deus na Bíblia, a Filha de Deus na Bíblia. A Bíblia não tem o branco de Deus, a Bíblia não tem o negro de Deus. Ele não se retratou a isso. É isso Então mesmo. vamos mudar. Isso não é? mesmo. A gente colocou esse tema aqui para chamar atenção, para as pessoas saberem o que iria ser aqui, não é falado. Mas a palavra não fala sobre isso, porque Deus é Deus. É isso mesmo. Não é? Olha, segundo um pastor e cantor gospel, né, o hino Alvo Mais Que a Neve, é racista, pois se trata de um discurso né, de dominação e nefasto. Porque o sangue de Jesus me torna branco. As ideias de embranquecimento estão no hino, disse ele. Considerando o contexto dela, você enxerga racismo nessa canção? Vamos lá. É interessante, pastora, porque até antes de ver esse debate aí, né, eu sempre ouvi o hino, que é um hino muito antigo, Eu faz era parte criança. da, quando eu via. e nunca me causou a ideia de racismo, Uhum. né? E olhe que eu sou atenta a essas coisas, né? Expressões, essas coisas que podem gerar, né, essa ideia de racismo. E essa Aham. canção nunca me chamou a atenção para isso. E aí, quando vê esse debate, né, vamos saber o porquê dessa história toda. Vamos a fundo, né? Entender qual é a origem disso. E quando a gente para, pastora, para analisar, a gente percebe que não tem o viés racista, né? Esse hino foi escrito lá na década de 60 por um norte-americano, pastor abolicionista, que defendia a causa, Entendeu? né? Aí eu disse, tá, Tá certo. vamos mais fundo um pouquinho, vamos pegar qual foi a inspiração dele. E aí, repara só, o versículo que serviu de inspiração para a canção está em Isaías 1:18. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Cita a cor vermelho aqui. Em que momento está falando que o sangue de Jesus vai fazer você deixar de ser preto e se tornar branco? Não faz sentido, sabe? Eu acho que as pessoas precisam ter muito cuidado
com o que falam. Porque tem que ter conhecimento de causa, né? Para Isso. poder abrir a boca e falar alguma Se coisa. você vai falar uma coisa dessa, no mínimo você tem que ir a fundo, Isso. estudar, se inteirar. Até porque você colocar isso na mídia, É. isso vai causar um debate muito grande. É muito forte, né? Sabe, forte, né? Você pode estar oprimindo pessoas ali, Isso. pessoas que já se sentem inferiorizadas. Isso. Aí você vai com um discurso desse, a pessoa fica, sabe, vixe, então eu tô num lugar em que as pessoas estão cantando que eu tenho que me tornar branco. É. Isso é muito complicado. E não é isso, Uhum. né? Então a gente precisa prestar muita atenção no que a gente fala, no que a É. gente lê, sabe? No que a gente escuta. Verdade. Nem tudo que é dito por aí é verdade. Isso. Eu não posso pegar o que é dito por aí e colocar como uma verdade absoluta, né? No mínimo, eu preciso me inteirar daquilo. Então, em nenhum momento, essa canção, ela retrata essa questão de transformar um negro em um branco. Fala que o sangue de Jesus, está dizendo que o sangue de Jesus é purificar dos pecados. Ponto. Isso. Purificar dos pecados. Independe de cor de pele. Está falando verdade. de pecado. Então, não vejo esse viés racista nessa canção, não. Isso aí. É bem assim. Olha, a teologia preta ou negra é um movimento que busca uma compreensão mais inclusiva e justa, promovendo a igualdade e combatendo o racismo dentro das comunidades religiosas. A sua visão de historiadora, esse campo pode dividir ou unir a igreja? Pastora, é mais uma temática aí complicada, Uhum. não é? Por quê? Também vai surgir lá nos Estados Unidos, na década de 60, um período de segregação racial, onde inclusive tinham locais nos quais os negros não podiam entrar, Uhum. então eles se juntam, né? Vem essa ideia da teologia negra. Só que aí vai avançando. E aí a gente pode pensar aqui, Brasil, nossa realidade hoje. O que acontece? Na medida em que você pega hoje igrejas que, olha, aqui só entra negro. Isso é muito complicado. É complicado, é verdade. E nós já temos, né? Então, eu não vejo isso como união, como agregar, Não. como unir. Eu vejo como segregar. E a palavra do Senhor, ela fala que a casa dividida, ela não subsiste. Isso né? mesmo. Então, na minha concepção, pastora, não deveria haver a divisão, e sim a inclusão. Isso mesmo. Não é? A igreja, ela é um espaço destinado a todo e qualquer indivíduo. Isso mesmo. Independente de qualquer coisa. Né? Tribo, raça e nação. Independe. Exatamente. O Senhor, quando ele veio, quem andava com ele? Todos aqueles que estavam à margem da sociedade, e ele trabalhou para o quê? Para trazer, para incluir, Exatamente, não é? né? Para fazer parte da Para vida fazer dele. parte. Ele quis ali mostrar a importância que, olha, para a sociedade você está à margem, você não é importante, mas Isso. para mim você é. Isso aí. Então você vai andar comigo. E ele sempre trabalhou nisso, né? Sobre isso. Então, aí como é que eu pego hoje e vou dizer, não, eu vou dividir. Eu entendo que a criação, ela se deu no momento no qual o negro era proibido de entrar em algumas igrejas, né? Mas hoje, se isso acontece, isso é crime de racismo. Eu não posso jamais fazer isso. Então, eu não vejo motivações para continuar dividindo. Não tem. Sabe? Isso. Aquele espaço ali, aquele local, ele é para todos. Todo mundo E tem direito todo de e entrar. qualquer indivíduo que chega ali, ele precisa ser muito bem recebido. Isso. Ele precisa ser tratado por igual. Acolhido mesmo. Acolhido, né? Porque é isso que a palavra nos ensina. Isso. A acolher, a Isso tratar mesmo. de forma igualitária, independente de qualquer situação. Isso mesmo. Então, essa teologia preta, né, como é dito, na minha visão, ela tende muito mais a separar do que a unir. Isso mesmo. Compreendo o momento de criação, mas não concordo com a permanência dela hoje. Isso. Não se encaixa, não é? Não. Se encaixa. Carla, sabemos que o racismo é crime, por lei. Poderia citar 3 situações consideradas criminosas e quais penalidades devem ser cumpridas? Nós temos o crime de injúria racial e de racismo, né, que foi recentemente equiparado. Injúria é quando você profere termos pejorativos. A gente vê muito isso na mídia
com os jogadores. Isso, acontece bastante. Alguns jogadores brasileiros, não é, negros, já jogaram banana, já chamaram de macaco, Isso, situações terríveis, isso. né? Então, isso acontece. O crime de racismo, eu vou até pegar aqui para que vocês vejam o que a lei diz. O crime de racismo, por exemplo, é recusar, impedir o acesso a estabelecimentos, né? Impedir o acesso a entradas sociais de edifícios, que antes acontecia muito, É isso não é, mesmo. É pastora? isso. Olha, você é a empregada doméstica negra, então você vai entrar ali pelo fundo. O elevador de serviço. Elevador de serviço, Entendeu? né? Terrível. Isso. Um Né? absurdo isso. Você está ali discriminando. Com certeza. Você é inferior a mim. É. Aonde? Menina, quando a gente pastora, isso é muito sério. Não entra na minha cabeça um negócio desse, falando sério. É, E imagine Jesus, hein? diga, né? Você destinar um local, olha, eu vou por aqui, você não, você vai por lá. É triste, isso é crime, né? Isso. E aí o artigo 20 da lei número 7.716 de 1989, é uma lei muito antiga, né? Prevê pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa para o crime de racismo, que é imprescritível e inafiançável. A definição do crime é praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Já a injúria, como foi dito, são essas palavras pejorativas, as ofensas, e que também é crime, né? O Código Penal prevê. Também reclusão de 1 a 3 anos e multa. Só que a injúria racial cabe o pagamento de multa. Entendo. Né? E aí, pastora, quando você colocou aí situações, não é, em que se enquadra aí o crime, uma situação que me chamou muita atenção foi de uma funcionária do SAMU, lá em São Paulo, que ela foi atender, né, a pessoa que estava precisando de socorro. Ao chegar ao local, o pai da pessoa disse assim: filho, e agora? É uma negra. O filho olha para o pai e diz, né, não tem problema, pai, ela está usando luva. Aí a gente para e pensa, qual dos dois foi o pior? Os dois. Que situação, né? Algo terrível. Terrível, terrível. Isso, na minha cabeça, não entra de jeito nenhum. Não entra, então, na minha também. Sabe? Você imaginar um ser humano falando, Agir dessa forma. agir dessa forma. E ela, com todo o profissionalismo, continuou a atendê-lo. Ela fez o que... Pronto, ela teve o que eles não têm. Ação de amor. Isso mesmo. Ação de amor. Ela deu uma lição ali, entendeu? Porque independente deles agirem e humilharem a ela, discriminarem a ela foi lá, foi o que? Ela fez ação de amor, Isso né? mesmo. Ela foi profissional, ela foi, realmente, ela agiu com amor, que é como todos nós temos que fazer. Ela Isso. foi agredida terrivelmente ali. Muito, sabe? Você imagine o coração Isso, dessa pessoa, isso. né? E quem garante se ela não chorou? Porque eu me colocando no lugar dela, sinceramente, eu faria por amor, mas chorando. Eu não ia me Isso controlar, mesmo, não, pastora. É uma Que é muito falta de difícil. amor, uma falta de empatia Isso, terrível isso. a nossa sociedade está vivendo. Tá. Né? E os casos, eles são corriqueiros. Teve uma senhora com o sobrinho em um play do shopping, negros, né? E assim que ela entrou, a outra senhora falou, vixe, esse local agora tá cheio de preto. Meu Deus. Ela se virou e falou, você está sendo racista. E ela responde, eu sou racista mesmo, Absurdo. né? Pagou multa e ok. E tá tudo certo, né? Um caso mais próximo, eu levei um grupo de alunos para visitar um asilo, né? Que são pessoas tão carentes de, né, de afeto. Eu amo. A nossa igreja, né, deu uma parada agora depois da Uhum. Covid, né? Tem algumas precauções, a gente não voltou indo por isso. Isso, Mas assim, eu amo trabalhar com os idosos. A gente vai para asilos também. isso. É um trabalho muito bonito, Isso. né? Pessoas que ficam ali muitas vezes. Algumas recebem as visitas dos seus familiares, mas muitas não.
E todos, você percebe mesmo que todos são carentes, todos. Todos. Entendeu? E eles sentem uma alegria tão grande, Muito né, grande. quando recebe Isso. as visitas. E aí eu levei esse grupo de alunos para visitá-los. Os meninos estavam extremamente felizes. Isso. Foi emocionante, É pastora. verdade. Eu olhava e via meus alunos chorando É de isso mesmo. emoção, Isso. sabe? E me agradecendo. Tia, que bom que a gente viu aqui. E aí, eles entraram, um grupo, né? Foi dividido por grupos, né? E um grupo entrou na ala dos homens, né? Os idosos. Sei. E aí, eles ali visitando, teve um idoso que olhou para um dos alunos e disse: Esse preto, tira ele daqui. Absurdo. É, os meninos que estavam com ele ficaram assim, parados, os Sem saber o que colegas, fazer, né? né? Sem saber como agir, Meu como Deus. fazer. Ele baixou a cabeça e saiu do quarto. Respirou e continuou visitando os outros Mas o idosos. coraçãozinho dele, só Jesus sabe como ficou ali. Ele tem em torno de 17 anos. Brincadeira. Meu Deus, o que se É. passa agora no coração e na mente desse menino, Isso mesmo. diante dessa situação, Isso né? mesmo. Os outros alunos continuaram dando atenção ali àqueles idosos, mesmo ele tendo dito isso, eles prosseguiram, não reagiram, né? E depois eu fui conversar com esse aluno, me desculpei. E ele olhou para mim assim e disse: Tia, você não precisa me pedir desculpas. Você não teve culpa. E eu já estou acostumado. Quer dizer, A já é minha, uma ação a minha avó me trata assim. terrível, né? A própria É, família, né? Aí é complicado. exatamente, vem da própria família. Isso mesmo. Você imagine conviver com isso dentro de casa. Isso. Você ser destratado por um ente familiar seu por causa da sua cor de pele. É complicado. Por não ser aceito por causa da sua cor de pele. Isso. Pessoas que olham para você e dizem que você não vai ser nada por causa da sua cor de pele. Eu já ouvi muito isso. Isso é muito triste, É triste. não é? É. Isso mexe com o psicológico Isso. de uma Com a pessoa. estrutura mesmo Com da a gente toda. Eu tiro por mim. É, Entendeu? é muito. Então, os casos são casos terríveis. Alguns aparecem na mídia, outros não. Eu lembro de, no ano passado, ganhar aí notoriedade na mídia a situação de uma mulher que chegou a tirar a coleira do cachorro para agredir um entregador negro, Absurdo né? isso. Como se estivesse dando chicotadas nele. Brincadeira. Que é isso? Onde é que Falta nós de vamos? respeito, Falta né? de respeito, falta de amor, É, falta. Eu nem sei o que dizer. Onde vamos parar, isso. né? Com uma situação dessa. E aí você pegar e dizer que, de alguma forma, a palavra do Senhor propaga isso? Não mesmo. De maneira nenhuma. Não Se mesmo. você pega a palavra do Senhor do início ao fim dela, está propagando o amor, o Isso. respeito, a compreensão, a Isso. empatia. Tratar o outro por igual. Isso. Nos mostra que somos iguais, que não existe ninguém melhor do que Não. ninguém. Todos nós temos nossas qualidades, nossos defeitos, Nossas dificuldades. nossas virtudes, Isso. aquilo que precisa ser trabalhado, Isso. sabe? E quem somos nós para estar apontando o outro e colocá-lo como inferior? Isso aí. Mas na nossa sociedade, o que nós temos notado muito é isso. Isso. Pessoas que apontam e querem colocar o outro num patamar de inferior, É. sabe? E muitas vezes para se sentir superior. Superior. Isso mesmo. Para sentir que de alguma forma tem poder que manda, né? Essas atitudes revelam abertamente o racismo, mas tem aquele que é velado. É. É o que mais tem, né, cara? Isso, né? Que não declara abertamente, Mais tem no coração. mas que não aceita o outro, Isso. que encontra formas, né, de discriminar. Isso. Né? Para alguns é muito simples, normal ver uma faxineira negra. Mas se você vê um branco de olhos claros limpando o chão, gente, por que tá ali? Uhum. Parece que é algo É não isso. deveria. Se você vê um negro ocupando um local de patamar na sociedade, um cargo de destaque, É. como conseguiu? Isso. O que será que fez? Isso. E é como eu tinha falado pra você, né? Se alguém vê, a gente vê isso muito. Seja um homem ou uma mulher. Olhe no carrão. Olhe para o carro do negão. Olhe para o carro da negona. Repare. Entendeu como é? É isso Mas mesmo.
Por quê? Em Isso, que eles são inferiores, se todos nós somos iguais? isso Por que não mesmo. diz assim, olhe para o carro do Brancão, olhe para a Brancona ali? Não, Não. né? É comum eles terem, Eles trabalham, né? podem. Eles podem, mas o outro, o negro não pode. É algo assim surreal. Infelizmente, Surreal. tem sido uma marca da nossa sociedade É, essa questão do racismo, né? E que precisa ser revista, isso. né? As pessoas precisam realmente entender e conhecer esse verdadeiro amor. Isso mesmo. Talvez se as pessoas passarem a conhecer esse verdadeiro amor, comecem a agir de forma Mudem, diferente. né? Mudem, né? Esse essa forma de tratar o outro. Isso. Essa questão é uma questão que gera muita polêmica, né, pastora? Essa questão racial, mas que ela precisa ser conversada, né? Só para derrubar tabus, a gente tem que usar o poder da fala, da palavra, É isso mesmo. entendeu? Só a gente falando e falando e falando, parece que a gente falando não está mudando. Vai sim, a gente vai ganhando sim espaço. É Uhum. falando que vai se ganhando espaço. Olha que Jesus, quando começou, ninguém dava nada por ele. Ninguém dava nada por ele. Quem é ele? Ah, é filho de quê? De um carpinteiro. Ah, e a mãe dele? Ninguém. Quem era Jesus? Ninguém. Mas como foi que ele se tornou famoso, conhecido? Poder da fala. É. E Jesus é um grande exemplo, né? As pessoas achavam que ele viria com vestes reais. E isso, e nasceria em um palácio, Isso. E olha a entendeu? forma que ele vem, olha a forma que ele chega. No meio do povo. Ele era do povo, ele continua sendo do povo. Hoje que ele retornasse, ele viria da mesma forma, no meio do povo, da pobreza, daqueles que são discriminados nessa sociedade, entendeu? Ele viria no nosso meio, Ele já entende? veio para nos dar o exemplo. Não é isso? É isso mesmo. É assim, para mostrar que ele não está no meio de nada disso aí que nós estamos falando hoje aqui sobre essa questão de discriminação, né? Entre Uhum. outras e outras questões. Então, eu nunca vou me cansar de falar, porque o Deus que eu sirvo, ele tem o poder de quê? De mudar vidas. Como? Com o poder da palavra. Então, vamos falar. Nunca pare de lutar, e a luta vem e a gente vence através da palavra. A verdade, a qual nos libertará. Como a verdade nos libertará? Fale. Fale. Vamos falar. Quanto mais a gente falar, mais caminho a gente vai percorrer, mais lugares a gente nós iremos alcançar. Sabe, Carla? Eu Amém. acredito assim, porque o poder da palavra, ele muda tudo. Tudo, tudo, tudo. Mas é necessário que a gente abra a nossa boca. Mas tem pessoas que têm medo de abrir a boca. Uhum. Entendeu? Por quê? Porque assim como Jesus abria a boca, trazia sempre o bem para todos, mas ele era mal interpretado por muitos também. Então são riscos que nós corremos quando nós abrimos a nossa boca. O Magcast ele está aqui para isso. Eu trago vocês aqui para que vocês possam abrir a boca de vocês e expressarem o que sente e colocar para fora a verdade. E aqui a gente conversa a verdade como ela é dentro da palavra, mas que tem que ser esclarecida também, não é? É para a sociedade, não é? E hoje aqui é de uma maneira historicamente falando, Uhum. entendeu? E é isso que a gente passa para vocês, a verdade. Mas passar para vocês essa verdade faz com que eu, pastora Magdail Torres, eu corra alguns riscos. Mas eu estou aqui para fazer a vontade daquele que me enviou a estar aqui. Então o Magcast é para isso. Viu, Carla? É para realmente o Senhor quebrar paradigmas, sabe? Muitos paradigmas aí tem que ser quebrado. E isso só pela conscientização. Vamos conscientizar, gente, as pessoas pelo poder da fala. Isso mesmo. E eu tenho certeza que esse programa ele tem alcançado muitas vidas Eu creio, e que pessoas têm sido saradas, eu creio. né? Porque a palavra do Senhor ela não volta em vão, Não. ela cumpre todo o propósito, É, né? é, Então o propósito dele eu tenho certeza que tem sido alcançado é, e que vidas têm sido saradas através de toda essa conversação, é. através de tudo aquilo que ele tem feito através do programa. Isso, porque nada do que ele nos manda fazer é por um acaso. Isso Tudo tem mesmo. um propósito.
E são temas extremamente relevantes, Verdade. temas que têm causado dor a muitos, Isso. né? Verdade. Então, eu tenho certeza que essas dores têm sido amenizadas e até mesmo curadas Eu creio. através de tudo aquilo que tem sido dito aqui. Eu creio. Eu creio. E nós estamos aqui para isso. Que bom, pastora. Para isso, né? Olha, o movimento negro unificado tem como uma das conquistas o reconhecimento de Zumbi dos Palmares como herói nacional. Essa ação seria contrária ao desejo de Deus em ser unicamente adorado? A figura se enquadra como ídolo? Então, quando Zumbi foi escolhido para ser o herói negro, Zumbi já tivemos várias visões a respeito dele, né? Ele já foi tido como um bandido, Verdade. agressor, enfim. Chega Isso. no século XX, através da luta do movimento negro, ele acaba se tornando um herói negro, né? Ele é um herói, assim como o Tiradentes é um herói. É. Ele é um herói como outros, né, na história. Então, a ideia do movimento negro em si, e nós temos agora o 20 de novembro, né? Eu digo agora porque agora que se tornou lei, que é feriado nacional. Uhum. O 20 de novembro, a data em que provavelmente Zumbi foi morto, Dia da Consciência Negra. Quando foi escolhido Zumbi e foi escolhido o 20 de novembro, a ideia é ter uma referência para a comunidade negra no sentido de que, olha, nós não somos subalternos. Olha, alguém que lutou contra o sistema não é herói no sentido de que faz coisas mirabolantes, Isso. sabe, que tem superpoderes. Isso. Porque Zumbi não tinha superpoder algum. Mas no sentido de que é alguém que lutou contra o sistema. Expressou o que sentia e lutou pela sua Isso. expressão, pela sua voz, né? Sua E isso, palavra. lutou pela sua liberdade, Isso. lutou pelo seu povo. Isso. Então é nesse sentido. O 20 de novembro é para bater de frente com o 13 de maio. Porque o 13 de maio dava aquela ideia de uma princesa boazinha Isso. que libertou os escravizados. Os coitadinhos, né? E não. Eles lutaram do início ao fim, eles não aceitaram de forma passiva. Então vem o 20 de novembro. A ideia não é um indivíduo que vai ser adorado, Uhum. mas é um indivíduo que, para ser repensado, para ser estudado. Então, agora, depende muito da visão de cada um e do foco que dá aquilo. Né? Isso. Porque aí eu lembro, pastora, tem artistas que são tratados como heróis e são adorados, Aí sim. que as pessoas veneram, Isso. né? Aí é idolatria. Que aí passa a A idolatrar. palavra fala. Né? Se tem alguém que idolatra Zumbi, aí tá vindo de Isso encontro. aí. Mas a ideia de Não é transformá-lo essa. não foi essa. Isso aí. Né? A ideia em si não é essa. Agora, vai depender do agir de cada um. Isso aí. Né? Em adorá-lo, em colocá-lo à frente de Jesus. Eu não vejo dessa forma também. Até porque nós temos Tiradentes Isso. Não é? E ninguém nunca falou nada disso. Exatamente. Que também tem um Entendeu? feriado E nacional. tem um feriado nacional, muito normal. Uhum. Teve ali a causa dele, a luta dele, Isso. igual a Zumbi dos Palmares, né? Isso mesmo. Vamos lá. Estamos chegando ao final, viu? Infelizmente. Infelizmente. Olha, olhando para os dias atuais, como podemos promover a inclusão e valorização da comunidade negra na igreja contemporânea, levando em consideração os ensinamentos bíblicos, Carla? Pastora, eu acho que muito do que a gente já falou aqui hoje Hum. contribui para essa inclusão. Quando nós estávamos falando ali sobre a teologia preta e essa ideia de racha, de criar uma igreja só para Uhum. negros, né? Que não deve ser vista com bons olhos. A gente está falando de inclusão. Isso. A gente está falando que indivíduos, independente, né, de orientação Isso, sexual, independente isso. de cor de pele, independente de religião, Isso. independente de estrutura física, independente de Isso. qualquer coisa. Eles devem ser acolhidos, bem Isso. recebidos. Né? Racismo, sim, ele existe. Isso. Mas eu preciso ir além disso. É Eu verdade. preciso fazer a minha parte. Né? Eu preciso mostrar ao outro que ele tem o valor, como a pastora falou aqui. Isso.
né? E o valor que ele tem, ninguém pode tirar, Isso aí. né? Eu preciso enxergar o outro como um indivíduo que ele tem importância. Isso. Eu preciso me importar com o outro, né? Então eu acho que na igreja, para que qualquer pessoa, e aí eu não falo só de negro, para que qualquer pessoa se sinta bem, ela precisa ser bem acolhida. Isso. Ela precisa ser valorizada. Eu, como membro, preciso fazer a minha parte, né? Não é só aquela pessoa que está ali dirigindo a igreja, mas Isso todos precisam acolher. Nós precisamos fazer a nossa parte, né? O Senhor fala dos membros e ele diz que todos têm a sua importância. Isso. Então todos nós somos Não importa o importantes. tamanho, né? O corpo, todo ele, tudo que está contido nesse corpo tem a sua importância. Exatamente. E o principal é a cabeça do corpo, que é Jesus, né? Que é Cristo. Então, dentro dessa importância que o Senhor me dá, eu preciso mostrar também que o outro é importante. Porque Isso. para ele não há acepção de pessoas. Isso mesmo. Para ele não existe ninguém melhor do que ninguém, Isso. né? Aquele que chegou ali, Jesus veio para os doentes. Ele fala isso na palavra dele, né? Nós precisamos de cura a cada dia, seja física, seja no interior, Isso. né? Nós sempre estamos precisando ali de algo. E a igreja do Senhor, ela precisa ser o nosso refúgio. Isso mesmo. Ela precisa ser o nosso cantinho de paz, É. né? Nós precisamos chegar ali e sentir a paz que provém do Senhor. Isso. E todos aqueles que fazem parte da igreja do Senhor precisam contribuir para isso, Isso mesmo. né? Precisam contribuir para que as pessoas cheguem e se sintam bem recebidas, sejam bem acolhidas naquele lugar. O que eu posso fazer? O que está ao meu alcance? Eu preciso fazer, né? Tudo aquilo que está ao meu alcance, eu preciso fazer. Isso. Para que o outro se sinta bem. É. Mostrar ao outro que ele tem valor, Isso mesmo. né? Eu acho que fazendo isso, pastora, nós estaremos, né, contribuindo para que a comunidade, e aí eu falo comunidade de uma forma geral, Geral, isso mesmo. né, sinta-se bem na casa do Senhor. Isso. Né? Porque muitas vezes, pastora, tem pessoas que têm a dificuldade de relacionamento com o outro, É, verdade. né? Tem aquelas pessoas que se sentem estranhas no lugar. Sabe aquele patinho? Tem vergonha. Isso, tem pessoas que são muito tímidas. Eu era assim. Tinha vergonha até de levantar os meus olhos para olhar para as pessoas, porque eu era extremamente tímida. Entendeu? É. E aí eu não posso julgar. Eu tenho que acolher, porque às Isso. vezes, pastora, tem pessoas que são mais retraídas e o Isso. outro olha assim, vixe, fulano não fala com ninguém. Não, ainda diz que é metida, Fulano metido. é metido. Quando você não sabe a história do outro. Só Deus sabe o que se passa ali, É isso mesmo. naquela mente, naquele coração. Isso. Quantas lutas, quantas São dores traumas, carrega. são dores, entendeu? É. Cicatrizes ali que Isso. só Cada Deus. um com seu fardo, gente. Isso. Né? Cada um sabe de suas lutas. Isso. E eu não estou aqui para julgar a luta do outro. Eu estou aqui para cooperar, ser É. cooperadora de Cristo. Isso mesmo. Eu acho que assim a gente consegue avançar, pastora. É sabermos separar. O que tem acontecido é que, geralmente, toda regra tem sua exceção, certo, gente? Geralmente as pessoas gostam muito de misturar tudo. Eu posso não concordar com algumas coisas, mas eu tenho sempre que respeitar a opinião do outro. Sem dúvida alguma. Entendeu como é? E cada um de nós temos livre-arbítrio para fazermos o que quisermos. Isso aí é bíblico. Sim. Se o que você escolheu está fora da palavra, é uma escolha sua. Eu, como conhecedor, eu passo para você, não é? Mas não na posição de me achar melhor do que você, que está fazendo fora do que Deus ali nos ensinou. É isso aí onde se mistura muita coisa. Eu não sou Deus, Carla. Eu não sou Deus. Eu sou serva do Senhor e estou aqui para levar a palavra dele com amor, como ela é. Jesus, quando estava aqui nessa terra, ele levava a palavra dessa forma. E ele era filho de Deus, e o próprio Deus. E ele mostrava às pessoas a verdade, mas ele nunca as repudiou. Ele nunca as enxotou. Nunca olhou para elas com um olhar de discriminação, de falta de amor. Ao contrário, ele sempre agiu com empatia.
Sempre. Eu não posso ser diferente. Nós não podemos ser diferente dele. Entendeu? Independentemente do que você esteja fazendo, das suas escolhas, seja elas quais forem. Eu estou aqui para levar a verdade. Quem conscientiza o homem do seu erro, do seu pecado? É o É Senhor. o Senhor. É o Senhor. Não por força nem por violência. Mas é o Espírito Santo que nos conscientiza de tudo. Agora, porque eu sirvo a Deus, isso não quer dizer que eu sou melhor do que você. Não. Eu agora estou fazendo parte de conhecer a verdade que tem me libertado a cada dia. Mas eu não sou melhor do que você. Eu estou aqui para lhe ajudar. E eu quero também que você me ajude. Eu lhe ajudo na sabedoria do Senhor a você entender melhor esse Deus. E você me ajuda a eu lhe entender também. E assim a gente vai se entendendo um ao outro. E unidos nós iremos chegar no mesmo propósito. E eu não estou falando sobre religião. Eu estou falando sobre Jesus. Ele tem me ensinado isso, Carla. Então vamos saber separar as coisas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ah, mas não, eu não aceito, porque isso aqui é pecado, porque não é assim, é assado, e que pererei, pererei, papapá, papapá, e que você tem que fazer isso aqui, que tem que ser desse jeito. Não é assim, gente, olha. O Senhor, ele trabalha na conscientização, Carla. Não adianta eu querer impor nada a ninguém. Porque nada que é imposto acontece, vinga. A pessoa pode começar a fazer, mas depois vai deixar. Uhum. Por quê? Porque não é algo que veio de dentro para fora. E sim que está sendo imposto de fora para dentro. Não vai. Não vai acontecer. Então, qual é o trabalhar do Espírito Santo? Nós estamos aqui para levar a verdade e mostrar a vocês a verdade. Mas isso não me coloca na posição de ser a dona da verdade. A verdade provém de Jesus. E ele vai fazer toda a diferença na vida de todos nós. E eu estou falando isso aqui, não é somente na questão do racismo, Sim. mas em todo e qualquer tipo de discriminação. Qualquer âmbito. Qualquer âmbito, em todas as áreas, são muitas, né? Muitas, São pastora. muitas. As pessoas sempre procuram motivos para tirar o valor das outras. Esse é um Impressionante. fato, isso é um fato. As pessoas sempre procuram motivo para tirar o valor de outras pessoas. E assim, a gente vê assim uma troca de valores terrível. Se tira valor de quem tem para dar a quem não tem. Porque hoje em dia a gente vê pessoas que são colocadas lá para cima e que não tem caráter, não tem uma boa conduta, entendeu? E aqueles que têm caráter, têm conduta, têm uma vida, né, do jeito que tem que ser, não é? Dentro, biblicamente falando, e que as pessoas não valorizam, não estão nem aí, porque são muitas coisas aqui, se a gente for falar, Carla, é muita coisa para colocar em pauta, É sabe? verdade, É muita pastora. coisa, porque uma das maiores discriminações também é contra o pobre. É. É Isso contra o mesmo. pobre. Então, você pode chegar aí cheia da nota, não ter caráter, ser alguém que está enriquecendo de uma forma ilícita, mas ser aplaudido ou aplaudida em qualquer lugar que chegue. É isso que eu quero dizer aqui a vocês. Tem que se ter muito cuidado com isso. Entende? Então é discriminação contra os pobres, é discriminação contra os negros, discriminação contra as mulheres, contra os gordos, contra os magros também. É discriminação para tudo que é canto, gente. Contra os homossexuais. É muita discriminação. É. São muitas coisas. Não é? Contra as pessoas que têm alguma dificuldade, não é? Física ou mental, não é? Que eu não sei como é que se expressa, porque vai mudando, né? Vai mudando Com os nomes e tudo. deficiência. Deficiência, né? Deficiência, entendeu? Então, são muitas coisas. E que a gente vai estar aqui sempre, em nome de Jesus, para poder falar, né? E trazer pessoas assim, para poderem falar. É. Para abrir aqui o espaço para vocês poderem falar o que vocês têm passado, o que vocês sentem, entendeu? Isso é importante. E o Maquete está aqui para isso. Eu quero agradecer grandemente a sua vinda aqui, viu? Você sabe que é muito importante aqui, não é, para
Todas as vezes que você chega aqui ao Magcast, você sempre deixa muitas coisas, né? Dos ensinamentos. Você, por ser uma pessoa assim, muito inteligente, né? Que sempre procura estudar, buscar o conhecimento. Que Deus te abençoe grandemente, viu, Carla? E eu peço a você que você deixe aqui, né? Uma mensagem aqui para o nosso público, não é? Nosso público gosta muito de você também, viu? Ô, pastora, mais uma vez eu quero agradecer a oportunidade, agradecer o convite. É um prazer estar aqui, é um prazer fazer parte, né, desta obra, porque é a obra do É Senhor, né? verdade, é verdade. E para você que está em casa, que está aí assistindo, eu acho que a grande mensagem de hoje é: você tem valor. Isso, Jesus te ama, é verdade. né? E não permita que as pessoas tirem o seu valor. Isso, Lembre-se que você é uma criação divina, que Deus criou isso. você e Ele te ama, certo? Então, não esqueça nunca do valor que você tem. Glória a Deus. Falou tudo, né, Amém. Carla? Falou tudo, 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 tudo. Olha, você chegou até aqui. Eu tenho certeza que vocês amaram. Mas tem vezes que a gente esquece de dar o like. Você esqueceu? Dê agora o seu likezinho. Você esqueceu de fazer os comentários? Deixe o seu comentário aqui. É muito importante para o canal @Magdaio Torres. Vocês querem tirar algumas dúvidas com Carla? Pode deixar aqui nos comentários quantas perguntas vocês quiserem deixar. Eu vou passar para ela e ela mesma vai responder para vocês. Ela mesma vai responder para vocês, tá bom? É, esse link aqui, compartilhem. Compartilhem com muita gente. Seus familiares, amigos, colegas, conhecidos, até pessoas que você não tem tanto conhecimento assim. Para que façam parte desse tema aqui tão importante de hoje, não é? O negro na Bíblia. E com toda certeza, assim como eu aprendi muito aqui, juntamente com vocês, muitas pessoas precisam também ter um conhecimento mais a fundo, não é? Das coisas que têm acontecido nesse mundo e que têm prejudicado tanta gente, e nós estamos aqui para ajudar. Não somos salvador da pátria, salvador é Jesus. Mas a gente faz de tudo para tentar ajudar uns aos outros. Então, eu te ajudo, você me ajuda, não é? Carla nos ajuda aqui e Deus no centro de tudo vai nos levando ao propósito dele, que é amarás ao teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a si mesmo. Quer ser membro aqui do nosso canal? Aqueles que querem ser membros, é só clicar onde tem ou em branco ou em azul, dependendo do seu celular aí. Você clica, tem 4 grupos e você escolhe o grupo que você quer participar. Então, nesses grupos, né, eu estarei dando estudos, pregações mais longas e com mistérios da parte do Senhor, que não dá para fazer nesses vídeos rápidos que eu faço, não é? E fora outras coisas que nós iremos fazer parte aí desse grupo, que eu já estou já me preparando para tudo isso, já estou fazendo vídeos e outras coisas, para que a gente possa se aproximar mais, não é? Eu, pastora Magdaio Torres, e vocês, não é? Os membros aqui que fazem parte do nosso canal. E você, se você não é inscrito, é só clicar aqui onde tem inscrever-se, você clica e vai ser o mais novo ou a mais nova inscrita. Quer receber as notificações de tudo aqui que está chegando de novidade no canal? Você clica e também vai receber essas notificações, tá bom? Eu quero agradecer grandemente aqui aos nossos patrocinadores, né? Que é a produtora OH, né? Por criar conteúdo audiovisual de alta qualidade e também a assessoria de marketing Pic Plus Company, né? Por ajudar empresas com orientações especializadas para aumentar o quê? As vendas, não é? E impulsionar todas as coisas aí dentro das suas vendas e atrair mais clientes. Que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Beijo, meus amores.